Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que logo mais estará assistindo essa apresentação. Meu nome é Thaís e estarei comentando para vocês sobre um artigo da revista Adapta de 2012, onde um dos assuntos que ela traz é sobre a atividade motora adaptada no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Neste slide eu trago para vocês os autores deste artigo, como vocês podem ver. Logo de início, o artigo ele traz informações sobre o Programa de Atividade Motora Adaptada, que é o PROAMA, que é um projeto que teve início em agosto de 2010 no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E esse projeto ele tem como objetivo de dar oportunidade aos professores, aos futuros professores de educação física, para que eles tenham uma experiência, né, em ensinar conteúdos específicos da educação física aos alunos com ou sem deficiência. Dentro do artigo, ele traz alguns dados estatísticos e, de acordo com o censo de 2000, cerca de 24,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência, o que representa 14,5% da população brasileira. E a região Nordeste é a que apresenta o maior percentual de pessoas com deficiência, que no caso é de 16,8%. Isso são dados de 2000. Imagina o quanto esses números já não aumentaram nos dias de hoje. Estimativas atualizadas do IBGE apontam que em 2010, quase 25% da população brasileira relatou ter algum tipo de deficiência. Embora a parcela da população com algum tipo de deficiência seja cada vez mais expressiva, ainda são poucos aqueles que conseguem ter acesso à prática de alguma atividade física. E ainda que os resultados obtidos por atletas paralímpicos em diversas competições tenham colocado o esporte e as atividades adaptadas em evidência na mídia, boa parte do público e dos profissionais da área de educação física ainda carecem de conhecimento, né, acerca das possibilidades de intervenção para aprendizagem de indivíduos com deficiência nas escolas regulares. E dentro disso, a atividade física e o esporte adaptado no ensino público e privado ainda é um assunto que causa muito desconforto aos professores, já que em grande maioria eles ainda sentem-se despreparados para a inclusão de pessoas com deficiência. E aí no artigo ele traz um trecho, né, de acordo com os autores Teixeira e Ribeiro, no livro de 2006, é um trecho bem interessante que com certeza esses profissionais de alguma forma se encaixam em alguma dessas características que são citadas. E aí, como vocês podem ver na tela, né? Então, que os autores comentam. A ausência de orientações teóricas e práticas na sua formação acadêmica, a escassez de material bibliográfico, o desconhecimento sobre a deficiência e sobre o esporte adaptado, a dificuldade de intercâmbio, barreiras arquitetônicas, a não participação em cursos de aperfeiçoamento ou até mesmo o fato de nunca terem tido contato com uma pessoa com deficiência na vida pessoal podem ser consideradas como justificativas as dificuldades em atender nas aulas de educação física no ensino regular a alunos com deficiência. Então, com certeza, esses profissionais eles se encaixam em uma dessas questões que os autores comentam por às vezes não terem esse conhecimento. Então, há N fatores que podem contemplar essa questão de os professores não terem esses recursos. Logo, o curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia, junto com o Centro de Formação de Professores, ele foi criado em 2010 e aí eles têm como preocupação a inserção escolar das pessoas com deficiência e o quanto isso desafia os cursos de formação de professores a estruturar os projetos pedagógicos e a organização curricular que contemplam a tal realidade do público. E aí eles
trazem alguns dados, né, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Amargosa entre setembro de 2009 a abril de 2010, onde apontam a matrícula de 103 pessoas com deficiência na educação básica nos diferentes níveis de ensino da cidade do Recôncavo Baiano. Alguns autores, eles trazem a importância da educação física e o quanto ela pode contribuir para o processo de inclusão de pessoas com deficiência na escola. E aí é o propósito desse projeto. Então, o projeto PROAMA, ele tem como objetivo de promover um programa diversificado de atividades físicas adaptadas às pessoas com deficiência da comunidade e discutir o impacto dessas práticas de inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de educação física. Além do mais, ela pretende também promover a estimulação motora em crianças da educação infantil e ensino fundamental e capacitar os alunos dos cursos de licenciatura em Educação Física e Pedagogia para atuarem no campo de estimulação sensório e perceptivo-motora numa perspectiva inclusiva. Como funcionam essas atividades do projeto, então? Essas aulas elas são desenvolvidas então 2 vezes por semana, com duração de 90 minutos, e participam deste projeto alunos das escolas públicas do município de Amargosa, com deficiência intelectual, física e sensorial, e também os alunos sem deficiência de idade emparelhada. E o método de ensino é a tutoria. O que viria a ser essa tutoria? A tutoria vem de tutor. Então, ela consiste em valorizar a cooperação mútua entre os alunos. Logo, o tutor ele irá auxiliar o outro na aprendizagem em um contexto dinâmico e nisso ele estaria lidando com os diferentes níveis de habilidades motoras e os desafios com a comunicação, a linguagem, os limites corporais, tanto próprio e do outro também. E aí vocês podem observar nas imagens como é desenvolvido essas atividades. E aí, como eu mencionei no slide anterior sobre as atividades do projeto, eles também trazem alguns objetivos específicos de como é realizada essas atividades, com muito mais detalhes, como elas são trabalhadas. E, por fim, então, trago os resultados que eles comentam neste artigo, o quanto é expressivo esses resultados e o quanto é importante as informações que são tragas. E aí vou estar relatando para vocês que, então, em 2 anos de projeto, e os resultados observados em diferentes domínios do comportamento dos participantes são muito expressivos. Por exemplo, no domínio motor foi observada uma melhora nos níveis de coordenação e controle de movimentos, em habilidade motora básica, em participantes com deficiência motora e intelectual. E ainda relacionada a esses aspectos, a comunicação, a sociabilidade entre os participantes com e sem deficiência, eles também obtiveram um grande destaque na avaliação dos resultados alcançados. Quanto às referências, então esse artigo foi tirado da revista Adapta do ano de 2012 e as outras referências citadas foram a que os autores desse artigo utilizaram. Desde já, então, quero agradecer a todos, espero que tenham compreendido e qualquer dúvida, então, é só chamar. Obrigada, pessoal!